Evangelho de Mateus, capítulo 4, seção seguinte, a que o presbítero Jonas leu há pouco, do verso 12 até o verso 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em ti viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meus irmãos, frequentemente temos motivos para nos espantar, para nos assustar, diante das trevas espirituais profundas que caracterizam não apenas o mundo em que vivemos, mas as trevas espirituais profundas que caracterizam o nosso país. O nosso país é marcado por um misto de catolicismo muito distanciado das Escrituras, repleto de tradições humanas e superstições, de um misto de religiões africanas, indígenas, com todas as suas tradições também e com todas as suas superstições, e, infelizmente, um contexto religioso de trevas espirituais, também oriundo de um evangelicalismo cada vez mais afastado, cada vez mais distanciado e menos comprometido com as Escrituras, especialmente com a doutrina bíblico-reformada da suficiência da Palavra de Deus. E exatamente por essas razões, com muita frequência, nós nos espantamos, nós nos assustamos diante da absoluta ignorância espiritual, das trevas espirituais que pairam sobre o nosso povo, que pairam sobre a nossa nação. Não somos os únicos, é verdade, o Brasil não é o único país nessa condição, há vários outros, alguns em situação ainda pior, mas quando em determinados momentos do ano, de maneira particular, somos expostos a espetáculos de idolatria e de manifestações espirituais que se confundem com superstição. Não sei os irmãos, mas eu mesmo me assusto e me espanto. O Evangelho de João começa logo nos seus primeiros versículos relacionando a encarnação do Verbo, o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, com a luz do mundo. Logo no capítulo 1, nos versículos 4 e 5 do Evangelho de João, nós lemos: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. E nos versos 8 e 9, com referência ao arauto do rei João Batista, nós lemos: ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. E no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 12, o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo a verdadeira luz do mundo, a genuína luz do mundo, quando ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mas, por outro lado, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 19, o Senhor Jesus adverte, dizendo: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E se os irmãos forem ler o Antigo Testamento, e de uma maneira bem especial o Novo Testamento, verão que esses temas, trevas e luz, esse contraste entre as trevas e a luz, usados de maneira figurada para expressar a ignorância espiritual e Cristo, a verdade que ilumina o homem, o ser humano, é um tema presente não apenas no Evangelho de João, mas nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro e em vários livros, em várias passagens do Novo Testamento. Os irmãos têm acompanhado a nossa exposição no Evangelho de Mateus, nos primeiros capítulos, anteriores à passagem que nós acabamos de ler, e, num certo sentido, nós podemos dizer que tudo o que nós estivemos considerando até aqui, nascimento de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, a pregação de João Batista, o arauto do rei, o testemunho de João, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, que nós estivemos considerando aqui no domingo passado, são eventos preliminares ao ministério do Senhor Jesus Cristo. Eles nos localizam e como que nos trazem até o momento em que o Senhor Jesus dá início ao seu ministério público, especialmente através da pregação do Evangelho, da pregação do Reino de Deus. No domingo passado, nós estivemos considerando aqui a prova do rei, isto é, a tentação ou as tentações a que o Senhor Jesus foi submetido como parte da sua preparação, como que um teste a que ele foi submetido, sendo plenamente aprovado e demonstrando assim a sua qualificação perfeita, a sua capacitação para o exercício do ministério que ele veio a realizar, que envolvia os ofícios real, sacerdotal e profético. Trata-se, portanto, da coroação do nosso Salvador, vamos dizer assim, não da coroação, mas da demonstração da sua qualificação para o exercício do seu ministério. Logo depois da coroação de Jesus, que foi na realidade o seu batismo, a sua unção e o testemunho do Pai, vimos aqui domingo passado como o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo em várias áreas e foi plenamente bem-sucedido naquilo que o primeiro Adão caiu, pecou, fracassou como representante, como primeiro cabeça, como primeiro representante da raça humana.
E logo após o relato primeiro do batismo de Jesus e depois da tentação de Jesus, nós encontramos a passagem que eu acabei de ler com os irmãos, do verso 12 ao verso 17 do capítulo 4, aonde Mateus faz referência ou descreve de forma sucinta o início do ministério do rei, o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, meus irmãos, aqui começa uma nova sessão, uma nova grande sessão no Evangelho de Mateus. Até aqui, como eu mencionei, Mateus fornece uma série de informações relacionadas à infância, ao nascimento, à infância de Jesus, o anúncio de João Batista, o batismo, a tentação, são preliminares ao ministério público de Jesus na Galileia. A partir daqui é que Mateus dá lugar à sua narrativa do ministério público que Jesus realizou, especialmente no norte, na região, no norte da Palestina, na região da Galileia. Há uma expressão aqui no versículo 17 que diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa expressão daí por diante, incluída aqui na seção do verso 12 ao verso 17, indica o início de uma nova grande sessão. Até aqui temos os preliminares. A partir daqui, nós temos então o início do ministério de Cristo, especialmente como profeta, anunciando a vontade do Pai, pregando o evangelho do reino, convocando as pessoas ao arrependimento, pregando o evangelho, as boas novas da salvação nele mesmo, em Cristo Jesus. Há uma outra expressão semelhante no capítulo 16, os irmãos podem acompanhar, podem verificar, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo de número 21, onde nós lemos assim: desde esse tempo, isto é, a partir daí, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. No certo sentido, portanto, a grosso modo, nós até poderíamos dividir o Evangelho de Mateus em três partes: os preliminares, até a sessão que o presbítero Jonas leu há pouco e que nós estivemos considerando no domingo passado, o ministério público de Jesus através dos seus milagres e especialmente das suas pregações a partir daqui, e a partir do capítulo 16, a terceira grande sessão do Evangelho de Mateus, aonde Mateus se concentra nos acontecimentos que conduziriam a Jesus a Jerusalém e o levariam ao seu sofrimento, a ser entregue pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A preparação do rei indica os temas que nós estivemos considerando até domingo passado. O ministério público do rei, estaremos começando a considerar hoje. E a terceira grande parte do Evangelho de Mateus, os eventos relacionados à morte e à ressurreição do rei. Convido, portanto, os irmãos e irmãs a manterem a Bíblia aberta e, junto comigo, refletirem sobre esses versículos que nós acabamos de ler, sobre o tema o início do ministério público do rei, o início do ministério público
do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, em poucas palavras, Mateus menciona aqui o início das atividades públicas de Jesus, que envolviam os milagres que ele realizou e que envolviam especialmente os seus anúncios, os seus ensinos e as suas proclamações, a sua pregação do Evangelho. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, com base sobre esse tema, o início do ministério público do rei, primeiro para o tempo e o local em que o Senhor Jesus deu início ao seu ministério público. Encontramos isso nos versículos 12 e 13. Depois, para a natureza do ministério de Cristo, versículos 14 a 16. E, finalmente, para o instrumento primordial através do qual o Senhor Jesus Cristo levou avante e levou a efeito o seu ministério público, especialmente na Galileia. Vamos considerar então, irmãos, primeiro os versos 12 e 13, com relação ao tempo e ao local em que o Senhor Jesus Cristo deu início ao seu ministério público. Com relação ao tempo, temos aqui a indicação de que isso ocorreu quando Jesus tomou conhecimento de que João Batista, como consequência do seu ministério, das suas pregações como arauto do rei, e particularmente das denúncias que ele havia feito com relação à atitude iníqua do rei Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, que tentou matar o Senhor Jesus Cristo. O fato é que, tendo conhecimento de que o seu arauto, João Batista, havia sido encarcerado, Jesus dá início ao seu ministério público, dirigindo-se para a Galileia. Na realidade, meus irmãos, por favor, observe, entre o relato da tentação de Jesus, que consideramos no domingo passado, os versos 1 a 13, e a passagem que nós acabamos de ler, o início do ministério público de Jesus, dos versos 12 a 17, há na história da vida de Jesus um hiato de aproximadamente, um período de aproximadamente um ano, com relação ao qual os evangelhos conhecidos como evangelhos sinópticos, escritos pelo mesmo prisma, pelo mesmo ângulo, Mateus, Marcos e Lucas, não fazem nenhuma referência. Não sabemos exatamente o porquê. O fato é que vários acontecimentos mencionados no Evangelho de João, se os irmãos quiserem podem observar, especialmente nos capítulos 2, parte do capítulo 1, bem como no capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4, ocorreram nesse período entre a tentação de Cristo e o início do seu ministério público na Galileia, mencionado na passagem que nós estamos considerando hoje à noite. Durante esse período, encontramos em João o registro do chamado de Filipe de Natanael, as bodas de Caná da Galileia. Jesus sobe a Jerusalém para participar da Páscoa. Em Jerusalém, ele faz aquela purificação do templo, expulsando os vendilhões e derrubando as mesas dos vendilhões no templo, que estavam transformando o templo em lugar de negócio. Nesse período situa-se o encontro de Nicodemos com Jesus, quando Jesus estava em Jerusalém, e nesse período encontra-se ainda o registro do encontro e da conversa
de Jesus com a mulher samaritana, registrado no capítulo 4 do Evangelho de João. Esses eventos não são referidos nos evangelhos sinópticos, não são mencionados no Evangelho de Mateus, e, num certo sentido, nós podemos dizer que, do ponto de vista de Mateus, o evangelho que nós estamos estudando, ainda esses acontecimentos registrados por João também são preliminares ao início do ministério público de Jesus. A conversa com a mulher samaritana, a conversa com Nicodemos, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, os outros eventos mencionados por João Batista ainda são, num certo sentido, preliminares no que diz respeito ao início do ministério público propriamente dito de Jesus, que teve início lá, mais especificamente, na Galileia. Com relação ao local do início do ministério público de Jesus, lemos no texto que ocorreu na Galileia, isto é, mais especificamente em Cafarnaum. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado e havia passado a sua infância, a sua adolescência, a sua mocidade, Jesus então se dirigiu para Cafarnaum, uma cidade situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Eu não costumo utilizar o projetor aos domingos à noite, para não perder a solenidade do culto público, embora costume utilizar na escola dominical, pela manhã. Apenas excepcionalmente eu faço uso para procurar localizar um pouco mais os irmãos e irmãs dentro da geografia bíblica, das terras bíblicas. Provavelmente os irmãos não têm o mapa daquelas regiões bíblicas, tanto do Mediterrâneo como da Palestina, na mente. E é provável que quando nós falamos da Judéia, do Mar Morto, do Rio Jordão, do Mar da Galileia, da região da Galileia em si, os irmãos podem ficar um pouco perdidos sem visualizar essa movimentação. E evidentemente que no decurso do estudo do nosso Evangelho de Mateus, várias vezes nós vamos nos deparar com esses nomes, com essas regiões, e portanto, rapidamente eu vou decidir projetar aí os 2 mapas, apenas para localizar os irmãos e irmãs geograficamente nesse contexto. Eu vou pedir que o irmão Raimundo diminua apenas 2 lâmpadas aqui, para melhorar a visualização dos irmãos. E, na realidade, portanto, Jesus dá início, propriamente dito, ao seu ministério público, não naquela região mais tradicional, a Judéia, aonde se localizava a cidade de Jerusalém, mas lá para o norte, lá para cima da região da Galileia. Os irmãos podem perceber nesse mapa que está aí projetado na tela, esse é o mapa da Palestina, lá no norte, aqui o Mar da Galileia, depois então o Rio Jordão vai descendo, aqui embaixo nós temos o Mar Morto, a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém fica logo aqui, relativamente próxima ao norte do Mar Morto e próxima aqui ao Rio Jordão. Era aqui pelo deserto da Judéia que João Batista vinha pregando o batismo de arrependimento. Entre essa região ao sul da Judéia e a região ao norte da Galileia, aqui em cima, localizava-se a região de Samaria. E, portanto, quando nós lemos que Jesus se dirigiu para a Galileia,
ele se dirigiu para essa região bem ao norte da Palestina, já fazendo fronteira com a Fenícia, com a Síria, aonde se localizava aqui no norte a cidade de Cafarnaum. Nesse outro mapa, focalizando melhor apenas essa região ao norte, ali da Galileia e do Mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, nós podemos visualizar um pouco melhor a cidade de Cafarnaum, localizada aqui na margem ocidental, ao norte do lago ou do mar conhecido como Lago da Galileia e Mar da Galileia. Mais aqui para o oriente, para o ocidente, para o oeste, estava localizada a cidade de Nazaré, aonde Jesus havia passado a sua infância, a sua mocidade, como eu disse, havia passado aqueles seus 30 anos. E aqui nessa região da Galileia, localizavam-se também cidades importantes, como Corazim, como Betsaida, e também a cidade de Cafarnaum, para onde Jesus se dirigiu e aonde realizaria ali o seu ministério. Os irmãos podem perceber que essa região, que tem aproximadamente 70, 80 quilômetros de comprimento de norte ao sul, a Galileia, e aproximadamente metade disso, 30, 40, 35, 40 quilômetros de leste para oeste, fazia já fronteira com outras nações, com outras regiões, com outros povos. E essa região, meus irmãos, para onde o Senhor Jesus se dirigiu, era uma região muito próspera. Não era o centro, vamos dizer, tradicional do judaísmo, que se localizava ali na Judéia, mas era uma região rica, uma região populosa. Pasmem, os historiadores concluem que na época aproximadamente 2 milhões de pessoas habitavam essa região. Apenas nas margens desse lago da Galileia havia aproximadamente 10 grandes cidades. E na região da Galileia, Joséfo faz referência ao fato de ele mesmo tinha sido um dos governadores da Galileia, historiador judeu, que havia cerca de mais de 200 vilas, nenhuma com menos de 15 mil habitantes nessa região. Era uma região, portanto, bastante populosa, as terras eram férteis, era uma região cosmopolita, por aí passava uma via, um caminho conhecido como Caminho do Mar, uma das principais rodovias antigas, que cruzava essa região, dirigia-se até o mar Mediterrâneo e depois descia lá embaixo até o Egito. Além disso, como nós sabemos da história bíblica, essas tribos que ali se estabeleceram, as tribos de Zebulon e Naftali, não expulsaram e mataram os habitantes da região como deveriam fazer. E então, desde aquela época remota, se misturaram através de casamentos mistos, dando início assim a um processo longo de corrupção das verdades de Deus e de deteriorização e corrupção da fé judaica, especialmente entre os habitantes dessa região. Na realidade, além disso, como nós sabemos da história, essa região foi habitada por pessoas de várias outras nações, sírios,
fenícios, assírios. Quando essa região foi dominada e esse povo levado cativo para a Síria, era a política do Império Assírio, isso 800 anos antes do Senhor Jesus nascer, levar os povos da região conquistada para outras regiões e trazer pessoas de outras regiões para aquelas localizações, para evitar assim levantes, revoluções e estabelecer o seu domínio naquelas regiões conquistadas. Isso tudo, meus irmãos, explica o tipo de pessoas que habitava essa região no norte da Galileia, para onde o Senhor Jesus se dirigiu. Não vamos nos equivocar e pensando que, embora Jesus estivesse lá, vamos dizer, nos confins da Judeia, ele tivesse optado, decidido dar início ao público em uma região inóspita ou em uma região pouco populosa. Na realidade, como eu disse, tratava-se de uma região rica, fértil para a agricultura, populosa, cosmopolita, mas habitada por um povo misto, como acontecia em Samaria, de judeus e misturados com outros povos e outras nações. E aquela população já havia absorvido muito da cultura grega e da cultura de outras nações, e havia já corrompido a sua fé e seu culto, e se afastado não apenas do tradicionalismo farisaico judeu, mas se afastado em grande medida da fé verdadeira revelada na palavra de Deus. Penso que isso é suficiente para os irmãos se localizarem um pouco. O irmão Raimundo pode ligar a luz e o Zoinho desligar o projetor, apenas para que os irmãos se localizem um pouco melhor nessas regiões que nós estamos considerando e que, se Deus permitir, estaremos considerando ainda. O início do ministério público de Jesus deu-se, portanto, com relação ao tempo quando, uma vez preso João Batista e concluído o seu ministério de arauto do rei, agora é a vez do rei assumir o seu ofício, dar início ao seu ministério público, e ele escolhe fazer isso não naquela região mais tradicional, mais conservadora, vamos dizer assim, na Judeia, Jerusalém, nas suas imediações, mas lá em cima, já lá na região fronteiriça, nas terras antes conhecidas como distrito ou região de Zebulon e Naftali, conhecida como o caminho do mar, em virtude dessas vias que por ali passavam. E resolve e decide dar início ao seu ministério público assim. Portanto, meus irmãos e irmãs, para um povo bastante distanciado da verdade, que praticava uma religião mista, talvez não muito diferente da religião que caracteriza o povo brasileiro, com resquícios de verdade bíblica, mas já tão misturada com superstições e outras tradições religiosas que descaracterizavam, na verdade, a revelação das Escrituras. Com certeza, o Senhor Jesus não se dirigiu para aquela região por medo. Não é que ele tinha ficado com medo, tendo notícia de que João Batista havia sido preso, e então ele, com receio e com medo, tinha fugido para aquela região lá para cima. Não, na realidade, o rei Herodes Agripa dominava também sobre aquela região. Na realidade, o Senhor Jesus apenas não queria precipitar os acontecimentos, porque tudo ele fazia
dentro do cronograma divino. Todos os atos, todos os passos que Jesus ia dando era exatamente dentro da vontade de Deus. Ele ainda deveria realizar todo o seu ministério de pregação do Evangelho, de realização de milagres e de portentos, testificando, confirmando a sua divindade, a sua natureza divina. E então, só no momento, quando chegasse esse momento, o Senhor Jesus prontamente se entregaria para consumar a sua obra sacrificial, determinando ir a Jerusalém de fato e ali ser entregue, ser crucificado, ser morto para a consumação, a realização do seu ministério. Como ovelha, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos, esse texto não nos informa apenas o tempo e o local do início do ministério público de Jesus, mas muito mais importante do que isso, mas melhor compreendido com essas informações em mente, esse texto nos indica a natureza do ministério público do Senhor Jesus Cristo. E para isso é bom ter em mente que essa região era exatamente conhecida como Galileia dos Gentios, exatamente por apresentar essas qualidades, essas características que nós estivemos mencionando, que nós estivemos considerando aqui. Eles não tinham mais o conhecimento genuíno da vontade de Deus. A verdade de Deus revelada nas Escrituras, que tinham os judeus como portadores dos oráculos de Deus, já havia sido, em grande medida, deturpada, corrompida, destruída. E, portanto, quando o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele diz: vocês adoram o que não conhecem, nós adoremos o que conhecemos. Os judeus adoravam o que conheciam, porque eles tinham a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Mas os samaritanos e o povo que habitava, aquele povo cosmopolita e sincretista, que habitava a Galileia, o norte, já fazendo fronteira com as outras nações e suscetíveis à influência daqueles povos, não apenas naquele ambiente contemporâneo, mas na sua própria história, como eu acabei de mencionar para os irmãos, eles não tinham mais um conhecimento puro, genuíno de Deus, conforme Ele se revela e revela a sua palavra nas Escrituras. Aquele povo, portanto, poderia se empregar a profecia que nós encontramos em Isaías, no capítulo 9, mencionada aqui por Mateus. Isto é, era um povo que vivia em trevas, era um povo ignorante da vontade de Deus, era um povo que poderia ser descrito como um povo ignorante da verdade, ignorante das Escrituras. As palavras aqui citadas por Mateus, nos versículos 14, 15 e 16, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão da perspectiva dos invasores da época, que vinham do Oriente para o Ocidente, então além do Jordão, e para cima, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É verdade que essas palavras em Isaías, elas se referem, em primeiro lugar, à restauração
da graça, da bondade de Deus para com o seu povo, depois da invasão do Império Assírio. Mas é inquestionável que o capítulo 19 de Isaías representa uma profecia messiânica. Se refere, na realidade, ao cumprimento das profecias relacionadas ao Messias, a vinda do Salvador, a vinda de Emanuel, Deus conosco, a vinda de Jesus, o Salvador do seu povo. Os versículos 6 e 7, por exemplo, do capítulo 9 da profecia de Isaías, neles nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sem dúvida alguma, à luz do Novo Testamento, essas palavras se referem à nova dispensação do Evangelho, à nova dispensação da graça, e têm cumprimento em Cristo Jesus, o Salvador. Ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E, portanto, os versículos iniciais 1 e 2, citados por Mateus, eles não se referem, obviamente, apenas à restauração do povo de Israel diante das aflições e das dificuldades que vinham experimentando com relação à invasão assíria, ou experimentaria, mas descreve a situação espiritual em que aquelas pessoas viviam naquela região, distantes da verdade, afastadas da palavra de Deus e praticando uma religião sincretista, composta de elementos extraídos de várias nações que a cercavam a região, e elementos extraídos de várias nações que dominaram historicamente o povo daquela região e das nações que ali habitavam, quando o povo de Israel foi para a terra prometida, mas deixando de cumprir a vontade de Deus, se misturaram com o povo daquela terra, dando origem assim a uma religião sincretista, que legitimamente pode ser descrita como uma região em trevas espirituais. E é nesse sentido que a palavra é utilizada aqui. Ela se refere às trevas morais e às trevas espirituais, descrevendo assim um povo que desconhecia a vontade de Deus revelada, e ao desconhecer a vontade de Deus revelada, manifestava uma conduta iníqua, ímpia, incompatível com aquilo que Deus havia revelado com relação àquilo que constituía a sua vontade acerca da maneira de vivermos para o agrado e o contentamento de Deus. Essa era a condição, meus irmãos. E isso aqui aponta para a natureza do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para aqueles que se encontram em trevas, e nada mais adequado e oportuno que ele começasse dentro da nação de Israel, o seu ministério público exatamente naquela região mais corrompida no que diz respeito ao afastamento da fé, e ao mesmo tempo populosa ali, no sentido rica para ouvir a pregação do Evangelho, porque o Senhor Jesus deixa claro que ele não veio para sãos, mas para doentes. Ele não veio para anunciar o Evangelho àqueles que se consideravam justos e retos, como aquela população altamente religiosa, até certo ponto ortodoxa e soberba de Jerusalém da Judéia, mas veio particularmente para aqueles que
estavam distante do Evangelho, distante da vontade de Deus, para ser luz no mundo. Trevas aqui, portanto, designam a ignorância espiritual, como frequentemente é utilizada em termos figurados na Bíblia. E a luz aqui mencionada se refere para o verdadeiro conhecimento espiritual, o genuíno conhecimento de Deus, que na verdade lança fora as trevas, expõe o pecado e dá direção àqueles que se encontram sem rumo e sem direção, de maneira que eles possam ser conduzidos e ser dirigidos até Cristo, a verdadeira luz que ilumina o mundo. E, portanto, ao fazer referência ao cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 9, que nós estivemos considerando, através do ministério público de Jesus ali, Mateus lança a luz sobre a natureza do ministério de Cristo. Ele não era só mais um mestre, ele não era um profeta qualquer. Na realidade, o seu ministério consistia em luz para aqueles que jaziam nas trevas da ignorância e do pecado. E o seu ministério consistia exatamente em arrancar das trevas aqueles que jaziam nas mais profundas trevas, tão profundas, que poderiam ser descritas como região da sombra da morte. Tão densas eram as trevas, em condição espiritual tão tenebrosa, escura, se encontravam aqueles que habitavam naquela região, não só naquela região, mas em especial naquela região no norte da Palestina, da Galileia, ali naquelas cidades, nas imediações do mar da Galileia, onde Jesus realizou tanto do seu ministério, onde morava Mateus, Cafarnaum, onde morava Pedro, onde Jesus realizou vários milagres, aonde ele navegou naquele mar, aonde ele anunciou o Evangelho, aonde ele pregou o arrependimento e a fé nele como único e suficiente Salvador. E finalmente, meus irmãos, os versículos 17 deixa claro qual é o instrumento primordial utilizado pelo Senhor Jesus Cristo, não apenas no início, mas no decurso do seu ministério. De modo geral, os judeus aguardavam o Messias como um grande libertador político, como é do conhecimento nosso. De modo geral, eles esperavam que o Messias viesse para, através da força da espada, militar, política, afinal de contas, libertar o povo judeu daqueles 5, 6, 7, 8 séculos de dominação estrangeira. Mas, na verdade, o grande instrumento do Rei Jesus para a promoção do seu reino, para combater os inimigos do seu reino, para promover a salvação e o bem dos súditos do seu reino, não era a espada de ferro, mas era a espada da pregação, a espada da palavra de Deus, a espada do Espírito Santo. E o versículo 17, portanto, deixa claro que a luz que Jesus representou na Galileia, naquelas terras de Zebulon e Naftali, não era a sua simples presença física, mas foi de maneira especial a sua boca, as suas palavras e a sua pregação. Dessa maneira,
Mateus resume no versículo 17, dizendo: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu não preciso me deter muito sobre essas palavras, essa pregação de Jesus, essa síntese da pregação de Jesus, porque na realidade era a mesma síntese da pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E certamente não significava apenas proferir essas palavras que nós temos aqui. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sem dúvida que a pregação de Cristo começava por esse apelo ao arrependimento. A metanoia. Começava a essa confrontação e começava com essa convocação do povo a uma mudança de mente, representada pela palavra grega metanoia, arrependimento, por uma mudança de avaliação das suas próprias condições, do próprio estado em que eles se encontravam. Podem ter certeza que aquelas pessoas não se consideravam em trevas, como, com certeza, a população brasileira que desconhece o Evangelho não se considera em trevas espirituais ou morais. Significava mudança de direção, mudança de conduta. Nas palavras de João Batista, mudança de frutos, produzir frutos dignos de arrependimento. E esse apelo ao arrependimento, essa pregação de arrependimento, constitui a grande demanda do Evangelho, que não consiste apenas de anúncio de boas novas de fé, mas anúncio de boas novas de fé precedido de convocação ao arrependimento, ou acompanhado de convocação ao arrependimento. Por essa razão, não só João Batista pregava, convocava o povo ao arrependimento, não só Jesus convocava o povo ao arrependimento, mas logo no início da história da igreja, na nova dispensação do Evangelho, na pregação de Pedro, no capítulo 2, no versículo 39, no versículo 38 do livro de Atos dos Apóstolos, quando inquirido acerca do que deveriam fazer diante do que eles haviam feito, o povo judeu com o Senhor Jesus, Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Mas certamente, irmãos, a pregação de Jesus ali não consistia apenas de convocação do povo ao arrependimento. Na realidade, quando nós comparamos um pouco os outros evangelhos, por exemplo, o evangelho de Marcos, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, a passagem paralela à passagem que nós estamos considerando, Marcos acrescenta alguns detalhes a mais acerca da pregação de Jesus, dizendo: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Portanto, a pregação de Jesus incluía não apenas uma convocação ao arrependimento, a mudança de mente, a mudança de compreensão, de percepção, acerca da própria natureza humana, da própria condição do homem, como morto nos seus delitos e pecados, imerso em trevas espirituais profundas, sem condição ou capacidade de alterar e de mudar a sua condição e a sua situação, a não ser que seja iluminado de fora, por Cristo, a luz do mundo, mediante a pregação do Evangelho, mediante o anúncio público do reino de Deus. Convocando o povo ao arrependimento, mas também encorajando-os
a se confiarem a Cristo como único Salvador, como único e suficiente Salvador, a crer no Evangelho, a crer e colocar a sua confiança na boa nova, de que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Havendo enviado o seu Filho para que viesse a esse mundo, e então, através da sua obra redentora, sacrificial, da sua pregação, do seu ensino e dos seus milagres, testemunhando e comprovando a sua natureza divina como Filho de Deus, o Messias prometido, aquelas pessoas que jaziam nas trevas pudessem ver ter essas trevas dissipadas e alcançar o conhecimento das verdades que salvam, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e então pudesse alcançar plena salvação em Cristo Jesus. Esse, meus irmãos, é claramente o instrumento através do qual o Senhor Jesus dá início e leva avante o seu ministério público por excelência, isto é, a pregação do Evangelho. Na verdade, em um dado momento, ele chega a dizer: para isso eu vim, para pregar. E, na verdade, a pregação, ou seja, o anúncio autoritativo, o anúncio solene, verbal, público, das verdades reveladas de Deus, por Deus, acerca daquilo que o homem deve conhecer e deve crer e confiar para ser salvo e ser arrancado desse estado de morte espiritual e de trevas espirituais em que se encontram, é o que consiste a pregação. E no que consistiu o ministério do Senhor Jesus e o instrumento através do qual a luz foi levada àquela região e a fim de que as pessoas fossem arrancadas daquele estado de trevas e conduzidas para a luz de Cristo, conduzidas para a luz do Evangelho. E o conteúdo era esse: por um lado, convocação ao arrependimento; por outro lado, a pregação da iminência do estabelecimento do reino eterno, agora com a vinda do Messias, e a obra redentora que ele estava prestes a realizar com a sua morte na cruz do Calvário, e um convite a que as pessoas crescem no Evangelho, à luz do Evangelho de Marcos, e assim pudessem, pela fé, ser objeto da obra do Espírito Santo no coração deles, convencidos da iniquidade do pecado, fossem conduzidos a repousar e a encontrar descanso em Jesus como único e suficiente Salvador. Meus irmãos, eu quero apenas concluir essa exposição desse breve relato de Mateus sobre o início do ministério público do Senhor Jesus Cristo, ressaltando talvez as três grandes lições, as três principais lições que essa passagem nos comunica, que essa passagem nos ensina. E penso que a primeira lição que essa passagem nos ensina, ou ela nos relembra, é que o mundo em que nós vivemos jaz nas trevas. E de uma maneira peculiar, pela própria história da nossa nação, pelo catolicismo distanciado da palavra de Deus, pela influência das religiões africanas que foram trazidas para cá, indígenas, e do próprio evangelicalismo contemporâneo, também já tão influenciado pelo tradicionalismo evangélico e pela superstição até, como qualquer um de nós pode constatar, vendo um culto dito evangélico na televisão, assistindo um culto dito evangélico na televisão, quando o evangelho não é mais pregado, apenas curas e prosperidades, movidos por interesses escusos mesmo. Nós vemos o nosso povo, de um modo geral, em uma condição não muito diferente da condição em que se encontrava o povo que habitava nos confins de Zebulon e Naftali, na Galileia dos gentios, naquela região tão populosa, tão próspera,
tão religiosa, mas ao mesmo tempo tão imersa em trevas espirituais, um profundo desconhecimento do Deus verdadeiro, se manifestando numa moral tão corrompida por desconhecerem a lei de Deus e a vontade de Deus e o padrão de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, o nosso país não está distante disso. Qualquer um de nós sabe a realidade, conhece a realidade que nos cerca. E as trevas, profundas trevas espirituais, e as consequências dessas trevas espirituais, em todas as áreas, em todas as camadas sociais, no país em que eu e os irmãos vivemos. Por outro lado, esse texto nos ensina qual é a solução para essas trevas espirituais profundas em que o nosso país vive. Não é mera educação. A educação quase é vista como um redentor para a sociedade contemporânea, quando na verdade ela não redime. Ela pode atenuar problemas, mas ela não vai à raiz dos problemas e não resolve os problemas reais. Porque a educação em si não é suficiente para dissipar trevas de natureza espiritual como essas em que o nosso país está mergulhado. Muitas pessoas educadas e cultas jazem nas mais profundas trevas espirituais, porque desconhecem as verdades mais fundamentais e mais essenciais reveladas por Deus na sua palavra. Segundo grau, bacharelado, mestrado e doutorado não são suficientes, não garantem arrancar ninguém dessa condição de trevas espirituais em que se encontram. Pelo contrário. Aprove a Deus escolher as coisas loucas do mundo, aquelas que não são, exatamente para envergonhar aquelas que são. Se a sabedoria do mundo fosse de fato sabedoria humana, argumenta o apóstolo Paulo, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas ao crucificar o Senhor da glória, só fazem demonstrar que a sabedoria humana não tem de fato valor algum para dissipar as trevas espirituais que nos cercam. Somente Cristo é a luz do mundo. Somente Jesus é a luz que, vindo ao mundo, é capaz de dissipar essas trevas, porque essas trevas não são de natureza intelectual, mas são de natureza espiritual. E as condições morais em que o nosso povo se encontra, elas derivam-se exatamente dessas trevas espirituais que caracterizam e nas quais está imerso o nosso país. Cristo, meus irmãos, é a luz do mundo. Essa é a segunda grande lição desse texto. E não há outra luz do mundo. Não há substituto para o Evangelho. Nada a não ser a luz de Cristo pode transformar a realidade em que nós nos encontramos de trevas espirituais. Infelizmente, muitos fogem da luz, porque a luz expõe as obras malignas. Ela traz a luz ao pecado, ela revela o pecado. E exatamente por isso a luz veio ao mundo, mas o mundo não quer a luz. Porque, a não ser que esteja disposto a ver exposto o seu pecado, a se compreender revelado como pecador, indigno, em trevas espirituais, para que então, pela misericórdia e graça de Deus, seja perdoado, seja redimido e seja conduzido à luz e à salvação proporcionada exclusivamente por Cristo Jesus, a única luz do mundo. E, meus irmãos, a terceira grande lição que essa passagem nos ensina é que a pregação do Evangelho, mais uma vez, eu digo mais uma vez porque eu perdi a conta do número de vezes
em que, expondo a Bíblia, tive a oportunidade de ressaltar para os irmãos, com base no texto, a relevância e a importância da pregação do Evangelho como instrumento por excelência para a promoção do reino de Deus nesse mundo. A pregação do Evangelho é o meio por excelência, o instrumento por excelência, através do qual a luz de Cristo é levada a qualquer região desse planeta, do mundo, com o poder, mesmo poder, para dissipar as trevas espirituais, conduzindo as pessoas ao conhecimento da verdade, conhecimento genuíno da verdade, a convicção do pecado e a se refugiarem em Cristo como o único e suficiente Salvador. Como crerão, se não há quem pregue? Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação do Evangelho. Tenho plena consciência de que em pleno século XXI, na era da informação, da tecnologia, da internet e de tantos meios de comunicação, alguém se colocar num domingo à noite para de forma autoritativa dizer, essa é a vontade de Deus, é loucura para o mundo em que nós vivemos. O mundo pós-moderno não suporta que alguém lhe diga, esta é a verdade, submeta-se a ela, senão você estará condenado. Só há um caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Só há uma luz capaz de extrair você, arrancar você das trevas em que se encontra. O mundo pós-moderno abomina esse tipo de mensagem, esse tipo de pregação. Ele quer discutir, ele quer participar, ele quer opinar, ele quer encontrar, oferecer suas próprias soluções humanas. Mas o Evangelho não é assim. Só há um instrumento por excelência, através do qual as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, que jazem nas mais profundas trevas, como o nosso povo no Brasil vive, pode ser arrancado desse estado terrível em que se encontra e pode ver a luz, e pode lhes resplandecer a luz. É através do anúncio, da pregação, do ensino, das verdades de Deus, do Evangelho, da convocação ao arrependimento, do reino de Deus, como aqui mencionado, para aqueles que se encontram nas trevas e que se encontram no pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. Não devemos nos iludir. A condição do povo brasileiro não é muito diferente da condição do povo que habitava aquela região, do ponto de vista dos judeus, remota, lá para o norte. É caracterizada por uma religiosidade sincretista, distanciada da verdade de Deus. Isso caracteriza trevas espirituais, imorais, e não há outra solução para um mundo em trevas, a não ser Cristo como Salvador, como Emanuel, como nosso único Redentor, e não há outro instrumento através do qual Cristo, a luz do mundo, seja conduzido às pessoas, a não ser por meio da palavra de Deus, pelo anúncio do Evangelho, pelo testemunho cristão, pela evangelização, pela pregação do Evangelho, convocando as pessoas ao arrependimento e anunciando Cristo como a luz do mundo e o único e suficiente Salvador. Que Deus nos dê consciência disso, meus irmãos, da condição em que as pessoas que nos cercam, que não têm a Cristo como Salvador, se encontram. Não se deixem iludir e enganar pela escolaridade deles, pelo nível de escolaridade deles, se for avançado. Porque as trevas espirituais não estão relacionadas com grau cultural ou educacional. Eles estão em trevas, tanto quanto estão em trevas aqueles que, sem cultura alguma, também não têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador.
As oportunidades de manifestação da iniquidade, do pecado, mudam nas camadas sociais, mas a pecaminosidade do coração é a mesma, independentemente de tudo isso. E o caminho único, a solução única, o remédio único, capaz de dissipar essas trevas, é a luz de Cristo, através do testemunho de cada um de nós, do anúncio de cada um de nós, das oportunidades que Deus nos dá de conduzir o Evangelho, de levar o Evangelho a essas pessoas que estão nas trevas, porque é o único instrumento através do qual Cristo pode ser anunciado, levado, e essas trevas que nos cercam pode, com a misericórdia e graça de Deus, ser dissipada. E essa é a agenda da igreja, e esse é o papel da igreja. Repito, meus irmãos, a igreja não tem como agenda, como propósito, entretenimento, nem política, nem psicologia, nem sociologia. A igreja é coluna e baluarte da verdade. É agência, é lâmpada, é lanterna, que reflete a luz de Cristo. E reflete de tal maneira, a Bíblia nos ensina, que não apenas Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas ele diz também, vós sois a luz do mundo.